Quando você pensa nos cartéis mexicanos, vem em sua mente homens perigosos e durões, mas existe um homem que seria o ponto fraco dos cartéis, praticamente o Batman mexicano. Ele é o Marino Louco, um ex-militar chamado Eric Morales Guevara. Ele serviu nas Forças Armadas Mexicanas, que são conhecidos como fuzileiros navais. Ele recebeu diversas críticas e aplausos por seus métodos de captura dos traficantes. Ele prendeu traficantes de diferentes cartéis e adquiriu vários apelidos enquanto exercia sua função, incluindo El Marino Louco, El Martillo ou Mr. Thor. Ele recebeu o apelido de Thor pois usava um martelo em seu colete. Esses nomes não eram apenas apelidos, eles eram usados para descrever seus meios implacáveis, que usava sempre que ele estava em missões oficiais. Enquanto muitas de suas atividades como líder de um esquadrão especial antidrogas no México são conhecidas e amplamente divulgadas, pouco ou nenhum detalhe sobre sua vida privada ou história familiar tenha se tornado público. Uma parte interessante de seu trabalho é que seu rosto, como visto neste vídeo, está escondido do público. Ele mantém o rosto atrás de um capuz durante as operações e até mesmo ao compartilhar vídeos em suas redes sociais. Ele era um soldado de infantaria e El Marino Louco serviu como secretário da Marinha. Ele trabalhou para defender o México e os Estados Unidos. Ele combatia a corrupção e cartéis de drogas. Ele era praticamente o Batman. Porém, capturar traficantes de drogas era fácil para ele, mas não foi o suficiente. Ele gostava de humilhar os infratores, causando um medo sobre os cartéis. Os cartéis queriam muito sua cabeça, já que além de humilhá-los, ele era uma pedra no sapato deles, já que ele se enfureceu contra os chefes do cartel de drogas e os hitmans. Ele fez da caçada a chefes de cartel um esporte, e também era conhecido por sempre carregar um martelo para espancar criminosos, cujo o orgulho e dignidade deles estão enraizados em seu trabalho ilegal. As ações de El Marino Louco os enfureciam. Os métodos dele envolviam vestir traficantes de drogas capturados com roupas femininas como calcinha, sutiã ou lingerie. Ele frequentemente passava batom em seus lábios e fez com que eles admitissem seus crimes. Na maioria das operações, ele espancava seus prisioneiros e muitas vezes os faziam se beijar por um longo tempo. El Marino Louco sabia onde lhe doía a honra e ele aplicou pressão sobre uma série de ocasiões em que ele transmitia vídeos que ele mesmo gravava em redes sociais, fazendo cenas cômicas dos alvos que ele capturava com sua equipe. El Marino Louco foi sem dúvida um dos primeiros personagens virais das redes relacionadas ao mundo das drogas. Ele foi visto em vários vídeos quebrando as regras do seu trabalho. Foi dito em muitos relatos que ele abusou de seu poder e autoridade, embora seus métodos foram descritos como pouco ortodoxos e muitas vezes ilegais. El Marino Louco usou suas maneiras únicas para aterrorizar os criminosos. Por fazer o seu trabalho, fez com que ele recebesse muitos aplausos. Se você ainda não entendeu, deixe-me descrever alguns dos seus atos mais loucos. Sempre que El Marino Louco e sua equipe saíam para fazer ataques, ele orgulhosamente compartilhava suas operações em redes sociais. Ele estava uma vez em um vídeo, dando atualizações ao vivo, e disse: "Você sabe como eu trabalho, não vou lá para fazer prisioneiros." Muitas vezes ele desafiou os traficantes de drogas aos confrontos, porque ele acreditava em seu método indisciplinado de servir a justiça. Ele foi à casa de Silvestre Raro Rodrigues, o suposto líder do cartel do Golfo na cidade de Tampico, que era bem conhecido como El Chive, que era um dos líderes do tráfico. El Marino e sua gangue invadiram sua casa, e o quão corajoso deve ter sido El Marino Louco para ele ter atacado o líder governante do cartel e sua família em 2015. El Marino Louco não apenas invadiu a casa de El Chive, ele confiscou suas propriedades, destruiu algumas delas e supostamente despejou as cinzas do pai de El Chive, uma ação que lhe rendeu grande notoriedade no mundo do crime. El Marino Louco encontrou uma fotografia de El Chive e deixou um aviso. O cartel do Golfo ficou furioso.
e deixou várias mensagens na cidade. Nas mensagens, ele foi acusado publicamente de corrupção, recebimento de propina e roubo de armas. Bem, eles não pararam por ali. Eles colocaram 5 milhões de pesos em oferta para quem puder divulgar informações sobre El Marino Louco, ou mesmo capturá-lo. Eles estavam sedentos pelo El Marino Louco, pois ele realmente era um grande encrenqueiro. Ele se considerava praticamente o Rambo ou o Batman. Agora vamos dar uma olhada em um dos atos que ele fez contra El Mimido, outro líder do cartel de drogas em Tampico. Os fuzileiros navais mexicanos, liderados por El Marino Louco, invadiram a casa do líder e vestiu ele e todos seus subordinados com lingerie feminina. Ele então fez com que eles se beijassem, enquanto ele gravou e compartilhou os vídeos online. Como normalmente, as fotos faziam sucesso na internet e gerou muitas polêmicas e controvérsias. Na mesma operação, El Marino Louco e seus companheiros descobriram e confiscaram muitos esconderijos de armas adquiridos por meios ilegais, todos enterrados em tambores por toda a propriedade. Júlio Manuel Luiza Salinas, mais conhecido como Comandante Toro, foi um dos inimigos proeminentes do El Marino Louco. Depois de atacar seu cartel com uma maneira inesquecível, o Comandante Toro jurou nunca perdoar El Marino Louco pelo que ele cometeu contra os membros de seu cartel. El Marino Louco não cutucou a onça com vara curta, ele praticamente a abraçou. Porém, com esse desejo incessante do Comandante Toro de encontrar e matar El Marino Louco, não deu certo. Ele encontrou a sua morte em 22 de abril de 2017, quando foi baleado por membros do exército mexicano em Reynosa. O número de cartéis que ele derrubou e o número de traficantes que perderam suas vidas em todas as caçadas de El Marino Louco não foram reportadas, além de prisões e apreensão de drogas, armas e dinheiro. O time de El Marino Louco era envolvido em vários eventos importantes e investigações bem-sucedidas, mas lembrando, nenhuma delas eram reportadas. Também é um fato conhecido de que ele raramente falhava, sempre ele estava à procura de alvos. O trabalho de El Marino Louco e sua equipe durante o ataque ao cartel do Golfo em Tampico, na época, ajudou o México e as autoridades a desenvolver grande parte da inteligência ainda usada pelo México, e são usadas por agências policiais, federais e estaduais para encontrar estruturas do cartel até hoje, apesar de seus superiores o terem puxado para fora das investigações por razões um tanto quanto questionáveis. O trabalho de base estabelecido por sua equipe permitiu que o Estado e autoridades federais rastreassem figuras-chave. Muitos foram presos, mesmo após sua suposta demissão da Marinha. Um homem que fez o trabalho sem cuidado com os métodos ou processos. Quem não temeria um homem assim? Depois de sua operação no cartel do Golfo, El Marino Louco foi retirado das Forças Armadas mexicanas. Embora seu paradeiro ainda continua desconhecido até hoje, várias teorias poderiam explicar o que aconteceu com ele. Enquanto isso, algumas testemunhas confirmam Morales ainda está ativo e até criou um grupo antidrogas. Esta conspiração é apoiada pelo fato que traficantes de drogas foram presos em Michoacán e todos foram vestidos com roupas femininas. Esse estilo é praticamente apenas feito por El Marino e sua equipe. Já Marino Louco será lembrado provavelmente até o final de sua vida. Em muitos países, o crime organizado já comprou o governo, tendo em suas mãos tanto os políticos mais inferiores aos que têm mais popularidade. Com um cenário desses, é difícil que exista alguém que queira desafiá-los, e os que desafiam sempre acabam mortos, ou tendo que viver uma vida inteira escondido e com medo. Mas, dois homens enfrentaram bravamente o cartel mexicano. Esses dois homens faziam parte dos Hells Angels, um grupo de motociclistas que amam Harley Davidson e são investigados até mesmo por comércio ilegal de substâncias. E hoje, vamos ver a batalha mortal entre os cartéis mexicanos e os Hells Angels. Pó branco e outras substâncias são trazidas através da fronteira por certas facções dos Hells Angels, que têm uma longa história de contrabando de drogas para o Canadá. E esses Hells Angels têm ligações com o cartel de Sinaloa, o que lhes permite se envolver nessa atividade legal. Embora os membros do clube insistam que qualquer comportamento ilegal
deve ser atribuído aos indivíduos culpados e não ao clube como um todo. Um número significativo de Hells Angels foram acusados e culpados em todo lugar do mundo. O confronto entre o Hells Angels e o cartel mexicano naquele dia fatídico, em setembro de 2009, foi um conflito violento. De acordo com testemunhas, Kendall e Ivan foram baleados várias vezes por um único assaltante no início, mas a violência não parou por aí. 2 assaltantes adicionais se juntaram para atirar a queima-roupa, enquanto os 2 homens estavam deitados e feridos no chão. Foi um ataque implacável, sem chance de sobrevivência. O resultado foi devastador. A questão que permanece é: o que Kendall e Ivan estavam fazendo no México para se tornar um alvo tão fácil para o cartel? O sargento Bill Wan, membro da unidade de execução especial das Forças Combinadas, lançou uma luz sobre o assunto. Ele confirmou que Kendall e Ivan já haviam chamado a atenção da gangue muito antes de suas mortes. A equipe de crime organizado e a gangue estavam cientes de suas atividades, que indica seu envolvimento no comércio ilegal de substâncias. Acredita-se que a mudança de Ivan para o México no outono anterior tenha sido parte de um plano maior, orquestrado pelos Hells Angels. Um amigo de Ivan preferiu permanecer em anonimato, por medo da retaliação do cartel. Alegou que o propósito de Ivan no México era escavar em nome do Hells Angels. Alegou que o propósito de Ivan no México era de fazer atos ilegais em nome dos Hells Angels. Essa revelação sugere que Kendall e Ivan estavam operando como intermediários com os cartéis de drogas, uma prática comum, mas com altos riscos. O uso de associados de nível inferior como contatos no México permite que os membros sêniores do Hells Angels fiquem resguardados da violência policial e do direcionamento das organizações ilegais mexicanas. Essa tática estratégica permite que os membros sêniores permaneçam no Canadá, supervisionando as operações, enquanto os membros júniores assumem as responsabilidades mais arriscadas. Embora o Hells Angels e alguns cartéis mexicanos trabalhem juntos, houve lutas gigantescas entre eles. O primeiro grande confronto ocorreu no início dos anos de 1980, quando Hells Angels descobriram um laboratório de substâncias controlado por cartéis escondido no deserto do México. Determinados a atacar e desmantelar o cartel, eles lançaram uma incursão audaciosa, pegando os membros do cartel de surpresa. Uma intensa troca de tiros se seguiu, com balas voando e explosões, abalando a paisagem desértica. No final, os Hells Angels saíram vitoriosos, destruindo o laboratório de substâncias e apreendendo uma grande quantidade de substâncias. As notícias de seu ataque audacioso se espalharam entre os cartéis e o público em geral. Os cartéis ficaram furiosos com essa demonstração de desafio e juraram eliminar os Hells Angels de uma vez por todas. Mas os Hells Angels não eram fáceis de intimidar. Sabiam que sua luta contra os cartéis estava longe de terminar. Durante a década de 90, continuaram sua campanha, atacando os pontos de contrabando dos cartéis e desmantelando suas operações peça por peça, usando uma extensa rede de informantes e um conhecimento profundo do submundo mexicano. Planejaram seus ataques com precisão, suas táticas não convencionais, baseadas na surpresa e em técnicas de guerrilha, permitiram que fossem mais espertos que os cartéis fortemente armados. Uma das operações mais ousadas aconteceu na cidade de Juarez, uma cidade notória por sua violência cartelizante. Os Hells Angels se infiltraram em uma boate controlada pelo cartel e conseguiram reunir informações cruciais sobre as operações do cartel, identificando os principais envolvidos. Essas informações foram transmitidas às autoridades, que resultou em uma série de prisões e apreensões de alto perfil. No entanto, essa luta contra os cartéis teve um custo muito alto. Muitos Hells Angels perderam suas vidas no cumprimento do dever, mas, apesar dos perigos que enfrentavam, continuaram destemidos, movidos por um forte senso de propósito e pelo desejo de fazer a diferença. À medida que o novo milênio se aproximava, os Hells Angels se tornaram um símbolo de resistência, um farol de esperança para aqueles que viviam sob o domínio opressivo dos cartéis. Sabiam que os cartéis estavam cada vez mais desesperados para eliminar essa ameaça, e assim elaboraram um plano para contra-atacar como vingança. Nos anos 2000, o cartel de Sinaloa, liderado por Miguel Hernández, voltou sua atenção para os Hells Angels, determinado a esmagá-los de uma vez por todas.
O primeiro golpe veio na forma de uma emboscada cuidadosamente orquestrada. Os Hells Angels foram atraídos para uma armadilha, acreditando que estavam prestes a interceptar um grande carregamento de substâncias. No entanto, ao chegarem ao local designado, se encontraram cercados por membros do cartel fortemente armados. Embora os Hells Angels lutassem brevemente, estavam em menor número e desarmados. Muitos Hells Angels perderam suas vidas nesse dia. Seus corpos foram deixados espalhados pela paisagem desértica. Um golpe devastador para o grupo de motociclistas e um lembrete brutal da realidade que enfrentavam em sua luta com os cartéis. Mas os Hells Angels se recusaram a ser quebrados. Lamentaram a perda de seus camaradas caídos e juraram vingar suas mortes. Após a emboscada, reagruparam-se e sabiam que, embora não pudessem igualar os cartéis em termos de poder de fogo ou recursos, compensavam com determinação e astúcia. Uma das principais estratégias era atingir as operações financeiras do cartel, sabendo que interromper o fluxo de dinheiro enfraqueceria os cartéis e dificultaria ainda mais suas operações. Com isso, eles ajudaram a polícia a fazer diversas apreensões de substâncias e diversas detenções, e isso foi considerado uma vitória para eles. Mas esperar uma esperança de acabar com o crime sendo feita por criminosos não é muito inteligente. Sua luta contra os cartéis funcionaram em um tempo curto, mas você sabe que até hoje os cartéis dominam o México, e provavelmente o Hells Angel continua com seu mesmo estilo de vida até os dias de hoje. There's this war that's happening in the country just south of us, a war in which 100,000 people have been killed since 2007. Mira bien, hijo de tu puta madre, a mí me pega la verga el Mencho, aquí si nomás se los digo puro. El Mencho a mí me pega la verga. Hoje, no mundo da internet, as redes sociais estão na vida da maioria das pessoas, principalmente dos jovens. A maioria das pessoas estão no Instagram, Facebook, Twitter e agora no TikTok. E estão lá para se juntar às novas tendências e aos últimos virais. Mas alguns são tão obcecados pela fama que fariam qualquer coisa para capturar a atenção do público, mesmo desafiando e ameaçando um dos mais notórios reis do crime mexicano. Este foi infelizmente o caso do TikToker que foi brutalmente assassinado depois de desrespeitar o cartel. No coração do México, o cartel e a violência das gangues lançam uma sombra sobre muitas cidades e estados. As comunidades estão sendo dilaceradas pelo crime e as pessoas estão sofrendo devido às brutalidades e às atividades violentas causadas por organizações criminosas durante anos. Os domínios do cartel se expandiram e, junto com isso, a taxa de criminalidade no México aumentou. As guerras territoriais e as batalhas contínuas entre gangues e cartéis deixaram as comunidades devastadas. Tem sido um esforço contínuo das autoridades policiais para controlar essas organizações criminosas, mas a luta permanece constante. The Tijuana cartel traditionally ran the drugs business in the city, but the Sinaloa cartel has moved into their turf and taken away some of the business. It means now that the city is at the center of a major and bloody turf war, making it one of the most dangerous cities in the country. Atualmente existem inúmeras cidades e estados sendo oprimidos pela violência do cartel, mas os 3 estados mais destacados são Sinaloa, Durango e Chihuahua. Alguns chamam esses estados de Triângulo Dourado, porque é tradicionalmente onde o óleo e a maconha são cultivados e colhidos para a criação de drogas. Basicamente, é uma usina desses cartéis. Os narcóticos são fabricados nesses lugares e transferidos através da fronteira, e é aonde os lucros começam. Há infinitas rotas e caminhos pelas cidades, onde os narcóticos são transportados secretamente do México para os Estados Unidos. É muito importante que esses traficantes de drogas precisam garantir que os seus próprios produtos cheguem de forma segura e eficiente através da fronteira, porque é aqui que ganham o dinheiro, já que os Estados Unidos são um consumidor número 1 de narcóticos. It is the biggest consumer of both legal and illegal drugs in the world. Now, the border between Tijuana and San Diego is one of the busiest crossing points.
It's been at the center of trafficking for decades, and it's not just drugs, but it's human smuggling as well. Vamos voltar a como o cartel funciona. O tráfico de drogas e a rivalidade desencadeiam guerras territoriais que afetam negativamente a vida das comunidades e populações mexicanas. O tráfico e o contrabando de drogas têm sido a principal indústria e fonte de renda dessas organizações criminosas. Por isso, são conhecidos como cartéis de drogas. Não só porque vendem drogas, mas porque fabricam e distribuem drogas como se fossem empresas. Tudo parece sistemático e comercial, mas isso não é tudo. É uma questão de rivalidade. Tantas gangues e cartéis querem um pedaço desse mercado, mas não há lucro suficiente para todos, e esses cartéis não querem compartilhar. Então, se preocupam em possuir todos os benefícios do comércio de drogas que eles precisarem, para serem os que estão no topo do poder. Quem for o último a sobreviver, ganhará todo o lucro, autoridade e domínio. Portanto, as guerras territoriais eclodem, e essas organizações lutam até a morte. A luta pelo controle da indústria e do contrabando transformou a nação inteira em um campo de batalha. Pessoas inocentes perdem suas vidas por causa dessas rivalidades violentas. Nada importa para eles, exceto poder e controle. War is in the grips of an unprecedented drug war. Violence and murder between rival gangs has become so out of control that the government has declared multiple states of emergency, and the military is now enforcing a 9 p.m. curfew in the worst-hit cities. Simplemente soy un comandante aquí en la región de Michoacán, comandante aquí del Cártel Jalisco Nueva Generación. A mí no puede haber alguien que diga secuestramos, robamos o extorsionamos. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos, somos narcotraficantes. Nosotros producimos, exportamos y vendemos droga. Eso es de lo que papá de nosotros hace el dinero. Esa es la empresa de nosotros. Você pode até se perguntar se essas organizações criminosas já decidiram unir forças, talvez para criar uma aliança melhor ou para derrotar o inimigo comum. A resposta é sim. Houve momentos em que os cartéis uniram forças ou menores gangues se integrariam às grandes organizações, mas a maioria dessas alianças geralmente não termina bem, porque eles têm muita fome de poder. Todos esses cartéis querem dominação e autoridade total, ou estão usando uns aos outros para obter benefícios, ou estão esperando pela chance de derrubar o outro. Por exemplo, o cartel de Sinaloa e o de Tijuana já era conhecido por unir forças, mas essa história não teve um final feliz. Em vez disso, os dois terminaram seu relacionamento com guerras territoriais e a vingança foi ainda mais brutal. Então você tem uma situação totalmente diferente em que uma batalha interna pode começar dentro de um cartel, e eles podem se dividir em facções, formando novas gangues e organizações, muito parecido com o que aconteceu com o El Mencho e o Milenal Cartel. Seu nome pode soar familiar, porque seu nome foi constantemente estampado nos noticiários. Há uma recompensa muito alta oferecida pelos Estados Unidos e pelo México, para qualquer um que pudesse fornecer informações que levariam à sua prisão. El Mencho é procurado por posse indocumentada de arma de fogo, tráfico de drogas e crime organizado. Este homem não é uma piada, ele é na verdade o agressor nessa história. El Mencho, o Nemésio Zeguera Cervantes, é um conhecido chefão mexicano e líder do Jalisco Nova Geração, um grupo criminoso baseado em Jalisco. Provavelmente já existem alguns documentários feitos sobre ele. Se não houver na Netflix, provavelmente ela está trabalhando em algum. De qualquer maneira, El Mencho é um homem nascido em uma família pobre em Aguilha, no México. Quando jovem, ele não conseguiu terminar a escola primária e teve que ajudar sua família a colher abacates. E aos 14 anos, ele começou a guardar plantações de maconha, o que é um trabalho estranho para um adolescente. Não está confirmado se El Mencho começou a se envolver em transações de narcóticos neste momento, mas faria sentido que uma criança pobre fosse levada a este negócio devido à pobreza. Mas El Mencho decidiu emigrar para os Estados Unidos na década de 1980 para encontrar uma vida melhor para si mesmo. Mas, quando chegou aos Estados Unidos, El Mencho se viu imerso no negócio de narcóticos, produzindo e vendendo metanfetamina
em Ridgewood City e foi preso quando tinha apenas 19 anos. Ele infringiu as leis muitas vezes. El Mencho até foi preso e deportado de volta para o México em seu país natal. El Mencho não sabia o que fazer, então por capricho decidiu se tornar um policial. Sim, El Mencho se tornou um policial, mas foi por um curto período de tempo, obviamente. Não durou muito. El Mencho encerrou sua carreira policial cedo para se comprometer em tempo integral com o cartel Millennium. Algumas pessoas especulam que El Mencho se juntou à força para obter uma compreensão do sistema para alavancar seus negócios relacionados ao crime, embora seja apenas uma especulação. Ter alguém que é um ex-oficial da lei e entende o sistema criminal pode ser um ótimo complemento para qualquer equipe, especialmente se você estiver lidando com negócios obscuros com seu conhecimento e experiência. El Mencho ascendeu rapidamente para um papel de liderança no cartel Millennium e rapidamente fez seu nome no mundo do crime. El Mencho tornou-se uma ameaça para a aplicação da lei e outros cartéis, e eventualmente surgiu a oportunidade para El Mencho assumir a posição de liderança, quando o ex-líder do cartel Millennium foi detido pelas autoridades. O cartel se dividiu em frações. Um dos partidos foi liderado por El Mencho. El Mencho liderou o cartel Jalisco Nova Geração a se tornar um dos cartéis mais e um indivíduo talentoso. Ele conseguiu transformar o setor falido em uma organização criminosa e influente em muito pouco tempo. É claro, quanto mais poderoso você for, mais sangue você derramará. Um homem como El Mencho não é conhecido por sua natureza bondosa e gentil. Ele é um traidor por uma razão. Portanto, por que alguém cometeria o erro de perturbá-lo ou pior, desafiá-lo? Você pensaria que ninguém seria tão irracional, mas sempre há alguns selecionados. Em junho de 2022, um adolescente desconhecido postou um vídeo no TikTok desafiando e insultando o chefão do crime. Mira bien, hijo de tu puta madre. A mí me pega la verga el Mencho. Aquí si nomás se los digo puro 420. Yo no me duermo como el pirata o el chanito de Culiacán. Yo soy inmortal, yo soy intocable y yo soy un pato con el diablo, cabrón. Así que si no sabes de mí, de existencia, yo te vine a mandar fuego, Mencho. Así que a mí no me da miedo decir esto, cabrón. Yo lo digo fuera en cámaras o aqui, cabrón. Así que a mí me pega la madre el Mencho. Não há outra maneira de descrever isso do que assinando sua própria carta de morte. Quem é esse jovem completamente louco? Seu nome e identidade permanecem ocultas, o que pode ser uma coisa boa. E este é um bom exemplo de até onde alguns influenciadores e criadores de conteúdo iriam para conseguir público. No mundo da internet é extremamente fácil se perder em estímulos falsos e superficiais. Muitas pessoas, especialmente jovens e adolescentes, estão muito imersas no conceito virtual de popularidade, e isso afeta indiretamente sua realidade. É quase como se estivessem sendo controlados por suas contas de rede social, mas em vez disso, deveria ser o contrário. Tenha em mente que as mídias sociais e as plataformas virtuais não são ruins. A culpa é das pessoas que abusam dessas plataformas. Há muitos grandes influenciadores e figuras públicas que utilizam as mídias sociais para a melhoria de seu trabalho e de se comunicar de forma eficaz com seus seguidores. Se você quiser usar sua conta do TikTok ou Instagram para arte, entretenimento, pegadinhas, fogos de artifício, até mesmo acrobacias profissionais de motocicleta, tudo bem, porque todos devem ser livres para expressar sua criatividade à sua maneira, exceto isso. Não é uma pegadinha engraçada, é uma situação de risco à sua vida e a de seus familiares. Não é engraçado e nem legal desafiar um dos homens mais procurados do México. Há uma razão pela qual El Mencho é caçado pelas autoridades. Os crimes que este homem cometeu superam qualquer criminoso. O cartel Jalisco Nova Geração é conhecido por ter sua própria força armada que poderia rivalizar com a equipe da SWAT. Houve um incidente em que um cartel do El Mencho teve como alvo os militares mexicanos e policiais. Em 6 de abril, queimaram veículos e bloquearam ruas e avenidas em São Sebastião, até o oeste de Jalisco. Eles abriram fogo contra um comboio da Polícia Estadual de Jalisco, resultando na morte de 15 policiais e ferindo mais 5. Este evento marcou o ataque mais mortal à força policial do México desde 2010. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing
people, 6 of them, last week. No mesmo dia em que o hitman do cartel matou Miguel Angel Caicedo Vargas, o chefe de polícia de Zacoalco de Torres, houve mais tarde um evento semelhante na vila de Purificación. El Mencho usaram um lançador de granadas propelido por foguete para bater um helicóptero do exército mexicano, resultando na morte de 9 soldados. Eles também incendiaram ônibus, bancos e postos de gasolina, afetando várias cidades em diferentes estados. Foi um desastre puro para o CJNG, que se considerou o causador do caos e da morte. Mesmo as autoridades federais mal conseguem mantê-lo sob controle nesse ritmo. El Mencho está prestes a se tornar o próximo traficante de drogas mais mortal, como El Chapo ou Pablo Escobar. Desde que El Chapo está preso e Pablo Escobar está morto, ele venceu, e não demorará muito até vermos El Mencho subir ao trono. Você pode ver que não é muito inteligente desafiar El Mencho ou o cartel Nova Geração, ou qualquer criminoso. Vamos retroceder um pouco, porque no vídeo do TikTok o adolescente mencionou 2 outros nomes. Ele disse: "Eu não durmo com El Pirata", ou El Chanito de Culiacán. Quem são El Pirata e El Chanito? Bem, eles são outros 2 influenciadores que fizeram uma coisa muito parecida como esse adolescente. Todos os 3 decidiram postar vídeos em suas redes sociais para falar mal de El Mencho e do cartel Nova Geração. A primeira pessoa sobre qual devemos falar é El Pirata, porque muitas pessoas estão familiarizadas com ele. El Pirata de Culiacán tenía 17 años. Se hizo famoso en redes sociales desde hace 2 años por subir videos mostrando armas de grueso calibre, autos de lujo, joyas, además de emborracharse y drogarse. Juan Luis Lugones Rossoles, também conhecido como El Pirata de Culiacán, ganhou ampla atenção como um jovem youtuber mexicano que cativou o público desde cedo. Juan Luis nasceu em Sinaloa, no México, o estado natal do famoso traficante El Mencho. O youtuber nasceu em uma família problemática e sua infância foi marcada pela falta de uma figura paterna. Seu pai deixou ele antes de nascer e sua mãe o abandonou ainda jovem. Juan Luis foi criado sob os cuidados de sua avó desde o começo. Você pode ver que este jovem carece de uma base de infância. Portanto, faz sentido para ele querer buscar atenção em outro lugar. Buscando uma fuga de seu mundo em Sinaloa, Juan Luis deixou sua cidade natal aos 15 anos. Ele se mudou para a cidade vizinha de Culiacán, onde ganhava vida trabalhando como lavador de carros. A sua ascensão como influencer nas redes sociais foi completamente coincidente. Um dia, alguém gravou um vídeo de Juan Luis consumindo uma garrafa inteira de vodka, e a postagem se tornou viral da noite para o dia, lançando sua carreira nas redes sociais com uma força total. Sim, Juan Luis se tornou uma sensação no YouTube ao se tornar um alcoólatra. O mundo digital possui uma maneira única de imbecilizar as pessoas. Seus atos irresponsáveis geravam curtidas e engajamentos sem parar, e ele virou um objeto de diversão para a comunidade online, passando de um trabalhador com salário mínimo a um grande influencer. Após o vídeo viral, Juan Luis começou a ganhar uma enorme quantidade de seguidores e assinantes em suas contas de mídia social. Quando ele completou 17 anos, Juan Luis já havia conquistado milhares de seguidores no Facebook e Instagram. Seus seguidores o reconheceram como El Pirata de Culiacán, e para manter sua popularidade, Juan Luis continuou a mergulhar em atividades imprudentes, como beber, fumar e festejar, até o esquecimento. Você pesquisa na web a maioria dos vídeos de Juan Luis, e você vai ver que são deles bebendo garrafa de álcool após outras garrafas. Outra coisa a se ter em mente é que é ilegal beber tendo menos de 18 anos no México, o que significa que Juan Luis bebe sendo menor de idade. Mas, aparentemente, seus amigos e seguidores adoram quando ele bebe e age de forma irresponsável. Eles o animam e os incentivam a festejar a cada segundo do dia, como se não houvesse amanhã. E Juan Luis fez exatamente isso. Juan Luis começou a encher suas páginas de rede social com fotos suas dirigindo carros luxuosos e saindo com muitas mulheres, festejando com outros influenciadores e até posando com armas de fogo. Seu propósito era influenciar as pessoas a acreditarem que ele está vivendo uma vida de luxo e riqueza, pintando a imagem de um homem de sucesso, mas na realidade
Ele é um adolescente equivocado, que se cerca com pessoas que são exatamente como ele, jovens imprudentes ou pessoas que querem vê-lo agir como louco por publicidade. Talvez isso venha da infância destruída de João Luiz, mas o youtuber se permite se perder neste mar de demandas caóticas. Ele quer a atenção, os holofotes e o estímulo que isso lhe dá, até uma falsa sensação de poder e orgulho que ele nunca experimentou antes. Portanto, ele continua se comprometendo com isso, sem se importar com as consequências. Embora já houvesse sinais de que João Luiz começassem a entender as repercussões de suas ações. Em julho de 2017, o youtuber fez uma entrevista com Pepe Garza e durante a entrevista ele se expressou sobre seu reconhecimento de seus problemas com o álcool. Lo que pasa es que la gente también me dice, compa, ¿cómo le haces para aguantar tanto, para aguantar tanto tomar? Así me dice a veces y yo le digo, e eu nomás me rio, não, pô, não sei eu como le hago, na neta. João Luiz reconheceu que tinha problemas com álcool, mas não fez nada para ajudar a resolver o problema. Ele expressou que deseja mudar para promover sua carreira musical, que estava tomando um bom rumo neste momento. João Luiz tinha acabado de assinar com uma grande gravadora, mas no final da entrevista o apresentador lhe desejou sorte em sua jornada profissional e esperava que ele pudesse superar seu problema com a bebida, para que eles possam vê-lo prosperar por muitos anos. Mas, infelizmente, João Luiz não seguiu esse conselho a sério. É uma pena, mas durante um dos seus momentos de embriaguez, João Luiz decidiu gravar e publicar um vídeo em suas redes sociais. O conteúdo do vídeo é de uma estupidez gigantesca. E novamente, o motivo para postar esse vídeo pode ser puramente para publicidade. Não há nenhuma explicação definitiva sobre por que João Luiz cometeria um ato tão idiota, a não ser para apaziguar seus seguidores e mostrar o quão durão ele era. O vídeo foi postado em dezembro de 2017. No vídeo, João Luiz teve uma atitude muito descuidada e xingou o El Mencho. Ele disse especificamente algo muito explícito e desrespeitoso para qualquer pessoa, mas não era qualquer pessoa, era El Mencho, e isso não acabou bem para João Luiz. A exposição e a fama subiram à sua cabeça, fazendo pensar que era invencível, enquanto o youtuber logo descobriu que não era um homem de aço. Pouco depois de João Luiz postar o vídeo, ele decidiu ir a uma festa com seus amigos em um bar local, e ele até postou a localização do bar em suas redes sociais, incentivando seus seguidores a visitarem o estabelecimento. Infelizmente, a festa terminou em um derramamento de sangue. 4 homens armados entraram no estabelecimento e aniquilaram João Luiz. O adolescente sofreu 15 ferimentos à bala e morreu antes da chegada dos paramédicos. E ainda não está claro quem estava por trás do assassinato, mas não é difícil descobrir quem iria querer eliminá-lo. As autoridades acreditavam que era obra de El Mencho. Ninguém pode mandar assassinar alguém em plena luz do dia sem deixar nenhuma pista. Esse crime parecia perfeito e sem nenhum vestígio. João Luiz havia desrespeitado publicamente El Mencho na internet, e alguns dias depois, ele é morto por misteriosos homens mascarados. De todas as pessoas no bar, ele passou a ser o alvo. El Mencho certamente tinha um motivo, e ele definitivamente tinha os recursos e a mão de obra para fazer isso. Então, o caso de João Luiz é um exemplo para nunca agir de acordo com sua arrogância e senso de superioridade. Você pode se meter em uma situação mortal em segundos. Provavelmente a outra pessoa sobre quem precisamos falar é El Chanito de Culiacán. Ele também é um conhecido influenciador, muito parecido com João Luiz ou El Pirata. Ele era conhecido por ser um rival de João Luiz, zombando dele online por beber excessivamente. E essa sede por fama de El Chanito de Culiacán e El Pirata tiveram uma série de brincadeiras e retaliações nas redes sociais, embora os dois homens estivessem em termos opostos. Eles acabaram na mesma posição imprudente um do outro em 2018, após a morte de João Luiz. El Chanito de Culiacán decidiu postar um semelhante vídeo no YouTube, desafiando o El Mencho. É claro que o vídeo já foi excluído da conta de El Chanito, mas os espectadores podem ver que o youtuber
estava carregando uma grande arma de fogo e estava dizendo a mesma frase que Juan Luis disse. E isso é uma loucura. Ele também desrespeitou uma das mais perigosas do mundo. Ele criticava Juan Luis, mas acabou fazendo a mesma coisa. Seus seguidores estavam com medo e rezando pelo jovem. Agora existia um outro influenciador desafiando El Mencho, o líder de um dos maiores cartéis do mundo. Mas El Chanito tomou conta de si e eventualmente fez um vídeo pedindo desculpas pelos seus comentários desrespeitosos. Pido disculpas. No están mis 5 sentidos. Entonces está arrepentido. Sí está arrepentido. Embora um pedido de desculpa foi feito, todos ainda estavam preocupados com El Chanito, especialmente quando ele não apareceu novamente em suas redes sociais e não estava atualizando seus seguidores. Mas algumas pessoas pensaram que ele foi sequestrado ou morto pelo CJNG. Muitas pessoas presumiram que El Chanito de Culiacán estava morto. Mas foi em 2019, quando os apresentadores do canal oficial da música Margarito no YouTube anunciaram publicamente em um de seus vídeos que El Chanito estava hospedado em um centro de reabilitação em Culiacán. E é por isso que ele não estava mais criando conteúdo online. Um dos anfitriões, Margarito, afirmou que decidiu desistir, pois precisava de ajuda profissional. Ele disse que está bem, com uma boa saúde e está se recuperando. Talvez tenha chegado ao fundo do poço e disse que ia largar aquele vício e ia se regenerar. Bom, talvez deve demorar um tempo para perceber seus erros. Felizmente não aconteceu algo tão terrível com El Chanito de Culiacán como aconteceu com Juan Luis. Ainda assim, ele tem muita sorte de ter superado aquele obstáculo criado por ele mesmo. Mais tarde é noticiado pelo próprio canal de El Chanito que ele estava livre do vício. El Chanito acabou migrando para o TikTok, onde fez um conteúdo mais curto sobre si mesmo em 2022. Ele anunciou publicamente a chegada de sua filha recém-nascida em seu TikTok. Huele verga, todos esos que tienen 25, 26 años ya, los viejones que no quieren tener viejas, pues no se quieren hacer responsables. Mira, ya ni yo, ya tengo una... ¡Ay, mía! Dile, huele verga. Dile. Que ya se pongan a hacer plebe, dile. Ya que se pongan a hacer plebe ahí, para que lo batallen. Ya ni toda la verga. Ya ni yo, ya tengo una mía, vea mía. Al rato, dile. Al rato, huele mandilones. Contente com sua nova vida, El Chanito começa a defender os jovens para serem mais responsáveis e darem o próximo passo na vida adulta. É incrível ver que essa história tem um final feliz, em vez de violência e derramamento de sangue. Você tem um jovem reformado que superou seu vício e se transformou em um pai de família. Talvez, inspirado por El Chanito de Culiacán, o adolescente que postou o clipe ofensivo contra El Mencho em 2022 decidiu se desculpar publicamente por suas ações. Señor Mencho, pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal, ese día amanecí bien pendejo, no me di las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere, a ti y a tu familia, y Mencho, no me mates cabrón, yo tengo familia así como usted, y pido mis disculpas, aquí todos cometemos errores, y pues... Dios está viendo todo eso, así que pido disculpas porque la verdad no sé lo que estaba haciendo. Todos cometemos errores e eu tenho problemas psicológicos, assim que acuérdese, Senhor, que se lhe quer. No clipe, o adolescente é sincero e pede desculpas. Espero que seja o suficiente para mantê-lo longe de problemas. Até agora nada aconteceu, mas o futuro está cheio de incertezas. Esses 3 casos são ótimos exemplos de arrogância, falso senso de superioridade e pretensão. Espero que ninguém mais cometa atos de provocação tão descuidados contra o notório chefe do crime. A próxima pessoa pode não ter tanta sorte. Para eu continuar trazendo esse conteúdo, que é extremamente boicotado pelo YouTube, peço que se inscreva no canal e, se possível, pode enviar uma mensagem para mim, por qualquer valor no Pix, usando este QR Code, já que este conteúdo é muito raro monetizar. Muito obrigado e até a próxima. Dom Alejo, um homem de 77 anos que foi intimado pelo cartel mexicano
a sair de sua fazenda, mas logo perceberam que ele não iria sair em silêncio. A fazenda iria se tornar uma cena de guerra parecida com John Wick acabando com vilões. Dom Alejo ganhou a vida honestamente. Ele nasceu em 1933, não muito longe da fronteira com o Texas. Ele e seus irmãos conseguiram empregos como trabalhadores florestais na cidade vizinha de Monterey. Ele logo ganhou dinheiro suficiente para comprar seu próprio rancho. Ele fez um bom negócio e encontrou um terreno de 200 hectares mais a leste, em Tamaulipas. Era uma terra devastada quando ele a comprou, mas gradualmente a transformou em uma extensão rica e abundante de terra. Ele nomeou este rancho de São José, em homenagem a seu pai, José Garza, que lhe ensinou o significado do trabalho duro. Dom Alejo tinha um amor pela natureza e pela agricultura, mas acima de tudo, ele adorava caçar e era conhecido por sua mira incrivelmente precisa. Logo, ele começou uma família e com sua esposa Letícia teve 2 filhas, Marcela e Alejandra. Ao longo das décadas, o tráfico de drogas cresceu no México, mas nos anos 2000, uma brutal guerra de drogas estava ocorrendo entre Los Zetas e sua organização mãe, o Cartel do Golfo. As estradas de Tamaulipas se tornaram lugares perigosos, com roubos e sequestros para resgate. E então, essas gangues de drogas começaram suas extorsões sobre os fazendeiros da comunidade local. O cartel oferecia proteção por um pagamento mensal, onde o cartel estava protegendo os fazendeiros do próprio cartel. Era uma maneira desagradável de tirar uma parte do dinheiro arduamente ganho dos fazendeiros da comunidade local, mas ocasionalmente as coisas pioravam ainda mais. O cartel às vezes simplesmente despejava os fazendeiros de suas próprias propriedades e transformava suas terras em campos de treinamento e esconderijos, entre outras coisas. Dom Alejo estava bem ciente do que estava acontecendo. Ele conseguiu viver a maior parte de sua vida como um empresário simples e trabalhador que ganhou a vida honestamente, enquanto El Chapo e outros chefões das drogas argumentavam que não tinha escolha a não ser entrar no tráfico de drogas. Dom Alejo estava provando que eles estavam errados. Seus amigos os consideravam incrivelmente trabalhador e confiável, e comentavam que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Ele escapou de encontro com os cartéis até os 77 anos de idade, mas em 12 de novembro de 2010, membros do cartel dos Los Zetas bateram na sua porta. Naquela época, eles eram um dos cartéis de drogas mais mortais do México. Vamos apenas dizer que eles não estavam vindo para pedir uma xícara de açúcar. O cartel explicou quem eram e que estavam tomando sua casa, mas Dom Alejo recusou-se a ceder às suas exigências. Então, os homens à sua porta deram-lhe um ultimato. Ele tinha 24 horas para coletar todas as suas coisas e deixar a cidade para sempre. Dessa forma, ele poderia recolher muito de seus pertences preciosos e evitar qualquer repercussões violentas, mas Dom Alejo também recusou essa oferta. O cartel então propôs uma oferta menos generosa, dizendo: vamos voltar nessa noite e a propriedade vai ser nossa. Você vai ser um invasor em sua propriedade e será morto. Se ficar aqui essa noite, será decisão sua, mas de uma forma ou de outra o cartel vai voltar. Dom Alejo disse-lhes que não iria a lugar algum e que os veria mais tarde naquela noite. Como um dos amigos de Dom Alejo, Weibo, disse uma vez sobre o incidente, ele nunca teria trabalhado a vida toda para um dia deixar alguém tirar tudo dele. Isso não é da sua natureza, e Dom Alejo estava ciente de que ele simplesmente não podia ir à polícia. Em alguns aspectos, os cartéis eram a polícia e controlavam o México rural. Para dar um exemplo rápido, o filho de El Chapo, Ovidio Guzmán, foi preso em 2019, mas sob ameaça de violência do cartel, foi repentinamente libertado. O cartel supera em muito a polícia em termos de membros, armamento e disposição para causar violência. E este não era qualquer cartel à sua porta, eram os Los Zetas. Um ano antes, Dom Alejo teria ouvido falar dessa notícia. 72 imigrantes do Equador, Guatemala e Honduras foram assassinados em Tamaulipas, no México. As vítimas foram assassinadas em uma área controlada pelos Zetas, que é um cartel muito poderoso e implacável que opera no México.
Dom Alejo escolheu uma batalha que poucos sonhariam enfrentar. O cartel o via como um velho frágil e assumiu que o trabalho daquela noite seria relativamente fácil. O que eles não sabiam é que Dom Alejo viveu a vida inteira com medo do cartel. Ele sabia que um dia eles viriam, e o cartel tinha lhe dado tempo suficiente para se preparar. Em seu porão, Dom Alejo tinha um estoque secreto de armas. Estas eram principalmente rifles de caças, como qualquer fazendeiro já teria, mas vivendo no México rural, onde o cartel literalmente poderia aparecer na sua porta, ele decidiu comprar seus rifles de caça em grande quantidade. Dom Alejo fez o oposto de chamar reforços. Ele tinha vários homens trabalhando em sua fazenda, mas não queria que ele se envolvesse neste problema. Ele disse a todos para irem para casa e terem um fim de semana antecipado. Disse-lhes para levar todos os animais e qualquer objeto de valor que tivessem da terra. Não explicou o porquê e deixou que passassem tempo com suas famílias. Se não tivesse tomado essa atitude, aquelas famílias poderiam ter suas vidas arruinadas para sempre. Joaquim Estrada, um empregado de confiança de Dom Alejo e amigo próximo, sabia que algo estava acontecendo, mas concordou em ir embora. As palavras finais de Dom Alejo para seu amigo naquela noite foram: "Vá lá ver sua família." Esperando pelo segundo chamado, o cartel disse-lhe de forma ambígua que voltariam mais tarde naquela noite. Assim que o sol se pôs, ele se preparou para o pior e assumiu que eles chegariam no escuro total, em vez de quando o anoitecer tivesse apenas começado. Mas antes do pôr do sol, Dom Alejo fez uma ligação. Ele ligou para sua esposa e acreditava que poderia ser a última vez que ouviria sua voz. "Você sabe, meu amor, eu te amo muito. Adeus, meu amor." "Eu também, meu amor," respondeu sua esposa. "Amanhã, se Deus quiser, vamos conversar cedo." Dom Alejo não revelou o perigo em que estava, mas prometeu à esposa que ligaria para ela às 8 da manhã no dia seguinte. Com o cair da noite, ele estava agora preparado para o ataque. As horas passaram, e à medida que o relógio se aproximava do nascer do sol, ele provavelmente pensava que poderia ter sido uma ameaça vazia. Talvez o cartel pensasse que poderia assustar o velho, para simplesmente entrar em uma casa vazia pensando que ele fugiria. Mas às 4 da manhã, apenas 1 ou 2 horas antes do amanhecer, o cartel chegou e não se esgueirou até a fazenda. Começaram a buzinar, piscar luzes e disparar suas armas no ar. Eles estavam reivindicando agressivamente seu território recém-conquistado. Quando o cartel ouviu tiros vindo da casa, tiro que não eram os deles, perceberam que o velho não estava blefando quando disse que os veriam mais tarde naquela noite. Eles aprenderam da maneira mais difícil que uma promessa de Dom Alejo era tão boa quanto um contrato. Dom Alejo estava protegendo sua casa da mesma maneira que soldados medievais defendiam um castelo. Ele tapou as janelas, mas deixou aberturas para ver do lado de fora. Teria um rifle e munição em cada janela, e poderiam atacá-lo de todos os lados. O cartel não percebeu que Dom Alejo era um atirador incrivelmente bom. Seus dias de caça significavam que ele tinha muita experiência. Em vez de veados ou alces, ele agora estava caçando membros de um cartel perigoso. Sua pontaria era tão precisa que estava superando os membros do cartel. Se ele tivesse escolhido uma vida de crime, poderia ter sido incrivelmente bem-sucedido, mas escolheu uma vida honesta e estava fazendo de tudo para proteger a casa e a terra em que trabalhou a vida toda. Suas táticas eram simples. Dom Alejo ia até uma janela e matava um membro do cartel com um tiro certeiro. Depois corria para outra janela e fazia o mesmo. Logo ficou evidente que Dom Alejo havia matado 4 membros do cartel antes mesmo de eles chegarem à sua casa. Em um ponto, o cartel decide recuar. Haviam perdido 4 homens, e esse trabalho claramente não era tão simples quanto parecia. Eles tinham 3 opções. A primeira era recuar completamente do rancho, desistir e perceber que não valia a pena lutar por isso. Mas, se você é um membro do cartel e precisa dizer ao líder que foi derrotado por um velho de 77 anos, está praticamente assinando sua própria sentença de morte. A segunda opção era tentar incendiar a casa e forçá-los a sair, mas o risco de incêndio era grande e não sabiam onde estavam as armas e munições restantes. A terceira opção era recuar para ver quantos homens tinham perdido, recarregar as armas
e depois voltar mais preparados e com mais homens. E foi isso que fizeram. Esta é uma das partes mais trágicas da história, pois, de acordo com relatos, um dos membros do cartel ainda está vivo e sendo torturado pela dor de seu ferimento. Os outros membros do cartel decidiram apenas eliminá-lo, sentindo que não poderiam levá-lo para o hospital, e mataram seu próprio homem. Isto mostra que esses homens claramente não têm moral ou ética. Eles só veem um ou outro como armas para ganhar território. Agora eram 5 homens em comparação com os 15 ou mais que estavam presentes na primeira onda. Alguns estavam assustados, pois haviam sido testemunhas de Dom Alejo matando 4 dos homens com quem estavam lutando, mas desta vez não iriam submetê-lo. E foram até lá preparados. Levaram até granadas, que não haviam levado antes, achando que era apenas um velho em uma casa. Então, Dom Alejo fez algo que estava tentando evitar desde o início. Não se trata de chamar a polícia ou ser recatado, mas em vez disso, do que os cartéis são realmente bons. Dom Alejo conhecia todos os pontos fortes e fracos da sua casa, e sabia que se o cartel chegasse ao porão, teria problemas. As paredes finas de madeira dariam pouca proteção, e se jogassem uma granada, ele estaria vulnerável a ser explodido. Em vez disso, Dom Alejo decidiu se tornar ainda mais ofensivo. Sabia que não conseguiria lidar com uma segunda onda de homens, pois não tinha tempo para correr de janela em janela, e seus olhos e mãos de 77 anos de idade estavam começando a falhar. Então, quando eles entraram na casa, jogou uma granada por cima da escada. O cartel agora estava enfrentando suas próprias táticas, e estavam incrivelmente despreparados para isso. Em vez de subir as escadas, todos se espalharam para ver onde estavam os outros homens. Enquanto tentavam limpar seus olhos, os restantes dos homens do cartel decidiram que era a hora de seguir em frente. Conseguiram finalmente entrar na casa e correram para um porão, que era lá onde ele tinha suas armas e munições. Então iriam se vingar dele. Então uma explosão ocorreu. Dom Alejo jogou a granada restante e eles ficaram cegos. Com a munição da granada diminuindo, ele estava agora atirando nos outros homens em cada uma das escadas. Ele agora estava contra 15 homens, menos os 5 que já estavam mortos. E logo percebeu que não era a quantidade que os derrubava, era a determinação do cartel, o poder de fogo e as táticas de combate. Eles logo perceberam que não poderiam continuar e recuaram novamente, percebendo que não tinham o suficiente para lutar. Perceberam que essa batalha estava apenas começando. Alguns afirmaram que agora eram 15 homens novamente, mas com 4 mortos. Ele ficou confiante, sabendo que estava ganhando a batalha, mas a vitória foi de curta duração. Dom Alejo, agora em seus últimos momentos, estava lutando como se fosse uma batalha contra a morte. Continuou a lutar enquanto ainda tinha munição e estava acertando os homens em cada uma das escadas, mas logo ficou sem munição e teve que contar com outras táticas para se proteger. Não sabemos quantos homens ele conseguiu derrubar antes de ser subjugado. A história oficial é que Dom Alejo foi encontrado morto no porão. Ele estava cercado por corpos de membros do cartel e deixou um legado de ser um homem de coragem e determinação. Dom Alejo não foi apenas um herói em sua última batalha, foi um homem que dedicou sua vida ao trabalho árduo e à honestidade. Sua história é um exemplo de como uma pessoa pode fazer a diferença e inspirar muitos a lutar contra a justiça, mesmo quando as chances estão contra eles. Seu legado vive como um símbolo de resistência e coragem em face da adversidade.